Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, no coraçãozinho, no coração de todos vocês. Um beijo, porque o mundo precisa de amor. Eita, gente, hoje o sol aqui na minha cidade está horrível de quente, meu Deus. Até tomei um banho, porque não aguento, não. Calor. Calor, 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 calor. Muito quente hoje. Eu tava aqui pensando. A menina ligou pra mim e perguntou pra mim assim. A gente conversando, né? Irmã, a senhora fez ano quando mesmo? Aí eu falei assim, eu fiz em setembro, mas estou comemorando agora, em agosto. As pessoas acham até estranho, né? Mas é porque a gente estava muito endividada, fazendo compra para mercearia. Mas graças a Deus que amenizei mais e fiz um bolinho. Importante a intenção, né? Ah, porque se a gente for comemorar só quando a gente tá folgado das coisas, fazer alguma coisa, comemorar assim para um filho, para o esposo, a gente nunca vai tá folgada, né? Querendo ou não, a gente sempre tá aperreado, né? Com a dívida de... Pode ser de cartão de crédito, né? De alguma coisa que você comprou parcelado. Aí se a gente não... Claro, não é que a gente tem que estar direto, não posso dizer, comprando, né, se endividando, né? Mas sempre tem aqueles que são controlados, né, assim. Eu, pelo menos, sou um pouco controlada. Só não a mercearia, que me deixa um pouco, assim, descontrolada. Mas eu tento de tudo, assim, pra mim não ficar muito endividada. Porque, querendo ou não, que saia comida, né? A gente sempre... ninguém fica sem comer, né, gente? Querendo ou não, comida é o que a gente tem que trabalhar, né? E se a gente for olhar, assim, para essas coisas, a gente nunca vai fazer nada, né? Comemorar alguma coisa, porque todo tempo, querendo ou não, a gente tá endividado, né? Eu não digo que seja uma pessoa assim que faça direto, constantemente, né? Que tem pessoas que gostam, né? Constantemente, assim, de estar fazendo, comemorando alguma coisa, né? Aniversário de um filho, de uma filha. Tem gente que gosta, né? Cada cal tem um... Olhando ali pra Melzinha, tá ali deitadinho pegando ventinho. Cada cal tem um prazer, né? A gente respeita. Mas eu fiz. Não me arrependi. Fiquei triste assim porque era para ter vindo bastante pessoas, né? Assim, da minha igreja, da minha congregação, mas não vieram, né? Que a gente gasta tanto, né? Pra gente fazer as coisas. Tudo tá tão caro também, né? Mas tá bom. Importante é a intenção, né? E as que vieram, bênção do Senhor, né? Que veio. Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele tá no controle de tudo, né? Mas foi muito bom. Muito grata ao Senhor Jesus, os que vieram. Glória a Deus por isso. E é assim. Sobrou bastante coisa. Eu até dei pra irmã e retribuí o restante com as criancinhas.
São meus amores da igreja, os menininhos, né? Que são meus vizinhos aqui da frente da filha da moça que é manicure. Aí eu reparti com eles. Patê, essas coisas assim. Vatapá eu dei pra irmã, né? Vatapá, arroz, sobrou meia panela de arroz, porque a panela foi bastante. Foi 5 quilos de arroz, no caso, né? Aí eu dei pra irmã, ela que fez, né? Só pra mim assim se estraga. Eu dei pra ela. Dei pra alguns clientes meus que vieram, comeram, levaram também. A vatapá tá uma delícia. Mas é bom, né, gente? A gente tem que fazer algo, né, pra gente, enquanto a gente tá com vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente só sabe hoje. O importante é que a gente tá com saúde, tá de pé, tá com a cabeça em cima do pescoço. As lutas são grandes, mas a gente vence com Jesus. E assim a gente vai levando a vida, né? Alegre, sorridente, dia triste, dia choroso, né? Chorão, mas também dias felizes. A pessoa, conversando com a pessoa, ela falou assim pra mim, eu não faço mais. Pra mim fazer comida pra dar pros outros e os outros dando no vir, jamais. Eu ficava muito sorrir. Prefiro agora fazer um bolinho, ir pra pizzaria, comer pra lá com as pessoas que eu quero que estejam pertinho de mim. Mas fazer mais, faço mais não, porque eu já tive essas experiências, irmã. Falei, meu Deus. A gente gasta muito. E às vezes as pessoas ainda não valorizam. Eu falei, pai amado, porque estou ouvindo. É complicado, né? É, mulher, mas é assim mesmo. Importante a intenção que a gente fez, a gente tá com saúde, a gente tá de pé. A gente tá ali, lutando todos os dias, e isso que é importante. Eu tava até conversando com a minha nora e meu filho, assim, que se aqui na minha cidade tivesse, assim, hotel com piscina, sabe? Eu queria alugar, assim, pra gente passar a noite toda lá. Noite toda não, um dia ou 2 dias dormir lá, entendeu? Pra gente curtir à vontade. Mas aqui na minha cidade não tem um hotel assim. Que a gente aluga e vai dormir nele e lá. Pode levar as coisas boas também, pode participar, piscina, essas coisas que na minha cidade não tem. Ai, se tivesse seria tão bom. Eu acho bonito, sabia? Você ir comemorar seu aniversário, assim, com a sua família, seus filhos, seu esposo, todo mundo junto, misturado, num hotel onde tem piscina, que você brinca, sabe? A alegria, assim, com a família, assim, é muito bom. Quando você não tem na sua casa, né? Como eu, no caso, não estou na minha, então, se aqui na minha cidade tivesse, eu tinha prazer de alugar, levar o meu filho. Se fosse lá na minha cidade, minhas irmãs falaram para mim que lá tem, mas eu vou saber. Não vou dizer que não seja verdade, né? A minha irmã, eu falei, mulher, tu tem certeza? Ela disse, tem, mulher, que tem. A gente alugar assim, levasse assim, convida as minhas irmãs, meus sobrinhos, sabe, assim. E a gente ficar lá uns 2 dias, todo mundo dormir lá, fazendo aquela bagunça, é tão gostoso, né? A família junto. Eu tava até combinando, gente, eu não sei, aqui minha casa tá limpa, já foi tirado as coisas doces, mas tá tendo uma ponta de bichinho, aquelas moscas que eu não sei mais, sinceramente. Não sei se é por causa que a irmã diz que tem época, né? Que dá na cidade. Porque lá em Itaituba, lá, uma vez eu falando com o meu pai falou pra mim que não é tanto assim não. Porque aqui o povo reclama, não sei por quê. E aqui em casa eu não mexo com coisa doce. Mas sempre tem um bonitinho aparecendo. Uma benção. E aí, gente, eu tava falando pra minha irmã, né? Aí eu falei também pro meu filho, a gente se reunia, assim, a minha nora quase morre de sorrir quando eu falei pra ela, mulher do céu, aqui nem hotel tem nessa cidade. Mas eu falo assim, hotel só pra dormir. Ela disse, não, hotel pra dormir tem na cidade.
Perguntei pro outro meu irmão da minha igreja sobre isso. Ele disse, não, irmão, hotel para dormir tem. Agora hotel para fama, como a senhora quer? Esse nome chama resort. Acho que é assim que chama. Ele disse que não tem, da forma que eu queria, né? Ela falou também que não tem. Aí eu queria que tivesse. Aí é tão bonito. Eu ainda pensei ainda, né? Eu liguei pro meu menino, ele quase morre de sorrir, a minha nora também. Mãe, não tem não, mulher. Eu digo assim, pois eu queria um hotel desses, que é pra gente passar um dia lá. Maravilhoso, junto à família, dormindo, fazendo bagunça, fazendo arte. Eita, legal. Deve ser bom demais. Ai, ai. Fazer o quê, né? É que a minha cidade ainda é muito nova, ela tá se desenvolvendo aos poucos, né? Que nem a minha cidade, Itaituba. Que a minha cidade, Itaituba, ela tem não sei quantos milhões de habitantes. Uma cidade já é bem evoluída. Aqui já não é tanto assim. Mas olha que você ir para um lugar assim, para ir com a família. Não é assim para você fazer aquele festão. Quando você quer fazer aquele festão, é bom, né? Que você vai tudo bem planejado. Eu pensei que a meu tinha saído, já dei uma olhada para ela ali, ela tá ali deitadinha. Já que você vai fazer um festão, é que você faz aquela, né? Faz tudo bem planejado, bem organizadinho, né? Aluga o lugar para você fazer a festa, é muito bom também, né? Tudo bem planejadinho. Quando você quer mais pessoas. Mas quando você quer só você e a família, é muito mais assim, né? Deve ser muito legal. Ainda não tive ainda essa, como eu posso dizer, essa experiência, mas eu vou ter. Em nome do Senhor Jesus. Com meu filho, a minha nora, eu quero ter. Porque como nós mora pra cá, é só nós mesmo. Claro, se minha família morasse pra cá, eu queria ter o prazer de ter as minhas irmãs junto comigo, né? Principalmente a Marinava, a Lud, a Leide. Queria. As minhas irmãs, todas juntas. Mas, por enquanto, fica só na vontade e no pensamento, sonho. Um dia, se for do Senhor Jesus, abençoado, se der certo, né? Um dia se tornar realidade. Mas é gostoso, eu creio que seja. Mas eu queria. Eu pensei muito assim. Muito mesmo. Liguei pra minha nora, liguei pro irmão aqui que ele trabalhou, que aqui tem uns hotel bonitos das irmãs da minha igreja, né? E eu perguntei pra ele, aí ele disse que não tem. Digo, poxa, irmão, se tivesse seria tão bom. Ele disse, com certeza, irmão, mas não tem não. Mas com certeza deve ser caro, né? Que cada cidade, né, é diferente. Eu nunca viajei, acredita? Assim, longe, pra curtir, só com a família. Eu só conheço mesmo aqui em Itaituba. Não conheço mais outra cidade. Acredita? Eu fui em Goiânia, mas eu fui fazer compra quando eu vendia roupa, né? Fui em Goiânia. Muito bonito. Meu Jesus! Quando você sai daqui e você entra na estrada do Mato Grosso, Deus do céu, é lindo. A sua mente voa, a sua mente abre. Gente, é coisa linda quando você sai de um lugar assim que é tão, sabe, difícil as coisas, ninguém entende. Mas quando você entra na estrada do Mato Grosso, tudo asfaltado, tudo limpinho, menina, você fica pasma, acredita? Eu mesmo, Jesus, quando eu cheguei, que eu entrei na estrada, né? Que eu vi tudo limpo, eu fiquei de boca aberta. Falei, santo Deus, que coisa linda.
Aí o rapaz disse assim pra mim, a senhora é a primeira vez que viaja? Eu falei, sim. Ele disse, é por isso. A senhora tá admirada com as coisas, né? Eu digo, verdade. Ele disse, irmã, aí pra frente, irmã, é só coisa linda. A senhora nunca viajou? Eu digo, nunca, é a primeira vez. Ele disse, sério? Eu falei, sim, nunca viajei. Eu nunca saí assim da minha cidade. Nunca viajei assim. Eu queria, se eu tivesse dinheiro, assim, eu queria viajar. É tão bom, né? Você sai, descansa a mente, você... Ai, parece que sua mente, assim, abre para muitas coisas. Porque eu vejo assim, Deus, Ele deu para nós, tudo depende de nós, né? De uma mulher ter uma boa cabeça, de um homem ter uma boa cabeça, né? Se o esposo é aquele homem que sabe administrar o dinheiro junto com a esposa, regra, né? Calcula as coisas, não faz nada escondido dela, tudo que faz, tem as claras os dois, põe tudo na mesa, tá tomando com uma mulher. Poxa, eu acho que o casal era para ser muito feliz, sabia? Muito feliz. Porque é tão bom você curtir a vida, né? Enquanto você tem um fôlego de vida, porque aqui a gente só tá de passagem. Até a nossa vida, ela é passageira. A nossa vida, ela tem tempo determinado. Quantas pessoas não curte o que é bom que Deus deixou, né? Às vezes na ignorância, na... Eu mesma, eu comemorei meus 50 anos, queria muito que meu filho estivesse aqui, de coração, minha nora, né? A mãe dela também, mas a mãe dela não pôde por causa que são eles dois que ficam no mercado e o rapazinho, né? Mas como era no meio de semana, o rapaz estuda e era parte da tarde, e o esposo foi pro sítio, ela até falou pra mim, e ela tinha que ficar no mercado. A gente entende, né? Eu conversando com a pessoa disse assim pra minha irmã, eu mesmo não faço mais isso pra encher a barriga de ninguém. Então, cada um tem uma opinião, né? Eu fiz, eu não me arrependi, claro, fiquei triste porque eu queria que as pessoas estivessem aqui, as pessoas que eu gosto estivessem aqui, mas elas não vieram, vou fazer o quê, né? Mas no sentido que eu quero falar assim, a gente nunca pode deixar de ser feliz por causa dos outros, entendeu? Isso aqui é carne, né? Ela sente, né? Ela sente tristeza, ela sente emoção, né? Ela sente também alegria, ela sente paz também, né? Mas o que eu quero falar assim, é tão bom você sair com a sua família, passear, se divertir. Quantos homens, mulheres perdem tempo brigando, discutindo, sabe? Comprando coisa demais. Hoje mesmo eu tava conversando era com a irmã Ivanete, com a minha amiga que eu tava conversando. Acho que era com ela que eu tava conversando. Não me lembro bem com quem era que a gente tava conversando. Que eu nunca fui assim, aquela mulher de comprar, de botar. Meu Deus, era com quem que eu tava conversando isso? Ah, foi domingo que eu tava trabalhando, lembrei. Com um casalzinho de jovem. Eles são da Adventista, eu conversando, aconselhando eles, né, falando assim das coisas assim de casamento, para eles lutar, porque casamento não é um prato descartável, que casamento é bênção do Senhor, que a gente não pode comer e jogar fora, não, porque da nossa família a gente vai prestar conta do Senhor, que o Senhor vai cobrar cada herança que eu te dei, que são os filhos, quanta separação traz prejuízo para toda a família. Eu conversando com esse rapaz, né? Ele tem 25 anos e a mocinha tem 20. Eu conversando com eles, aconselhando, né? E falando que o mais bonito que Deus quer na vida de um casal é que eles vivem em paz, vivem em união, que eles conversem, que não escondam nada um do outro, que o que a esposa for comprar, participar pro esposo, se ela não trabalha. É também, se ela trabalha, né? Os dois têm que andar de acordo, né? Então, se eles têm propósito, se eles têm sonhos, então... Se um faz, por exemplo, compra uma coisa, aí fala, meu bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não fazer as coisas escondidas,
Por exemplo, às vezes a esposa tem vontade de viajar com o esposo, com os filhos, mas muitas das vezes o dinheiro dele não dá. Por quê? Porque ele gosta com bebida, ele gasta com mulher, entendeu? Então ele mente para ela, esconde o dinheiro, fala que não, que ganhou tanto, às vezes, né? Aquele, tem mulher que não tem coragem de perguntar quanto é que o marido ganha, porque tem mulher que é a bicha é a bênção do Senhor mesmo. Ela bota o pé na parede, ela vai atrás, ela pergunta, ela, sabe, pito sete né, com ele. E ele anda mesmo na linha com ela. Porque tem certos homens, meu Deus do céu, se às vezes a mulher não dá uma assim de João sem braço, o negócio parece que não anda, né? Que o homem mesmo assim é uma bênção do Senhor, só Jesus, né? E a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, né? Então, eu creio que Deus fica triste com algumas situações, né? Porque o homem é para viver bem com a esposa, o homem não é para mentir para ela, o homem não é para trair a esposa, é para viver em paz com a família, né? Comemorar o aniversário dos filhos, comemorar o casamento, comemorar. Menina, é muita coisa linda, gente, que Deus requer de cada um de nós, que Deus quer que nós seja feliz, mesmo simples, não tem dinheiro, mas eu acho que a paz, o amor, o respeito, o caráter de um ser humano é incomparável. Eu acho que não tem nada mais importante do que isso na vida de uma pessoa, né? E Deus ama a pessoa que tem essas atitudes, essas qualidades, age dessa forma, né? E eu conversando com eles, assim, que o casamento ele não vem feito, casamento a gente tem que fazer ele todos os dias, casamento a gente tem que lutar, casamento é propósito, né? Bênção do Senhor. E quantas mulheres às vezes têm vontade de sair, às vezes o esposo é ignorante, né? Não quer dar ouvido à esposa, é ele que sabe, ele que manda. Gente, a vida não é assim. Às vezes, quantas coisas a gente perde nas nossas vidas, da gente ser tão feliz por a nossa ignorância, nossa arrogância, nosso orgulho. Fala mais alto, a ignorância, o orgulho, entendeu? E ai, é complicado, né? Os dias assim, que a natureza do ser humano pra gente tentar entender, né? Aí a pessoa falou pra mim, aí eu mesma já não faço mais, né? Eu procuro, realmente, por um lado também eu entendo, eu concordo que não é fácil mesmo você fazer tantas coisas e você achar que as pessoas vêm, muitas vezes não vêm, mas tá bom. A gente tem que relevar muitas coisas pra gente viver neste mundo e passar pra frente, né? Mas cada um tem uma opinião, né? E aí eu fico pensando assim, como é bom, né? A gente reunir a família. Gente, não tem dinheiro no mundo que compre o momento que você vive. A alegria contagiante naquele momento, a alegria de alma. Às vezes, quantas esposas tá esperando só um convite do esposo. Bora, meu bem, vamos levar as crianças. Gente, isso é lindo. Isso impacta o coisa ruim, porque ele não quer que as famílias sejam felizes, ele não quer que as famílias estejam em paz, ele não quer que as famílias vivem em união. Isso é bater de frente com ele, é dar uma tapa na cara dele, porque ele não quer. E eu creio assim que a gente, nós mulheres, homens, tem que resgatar isso, né? Trazer, voltar às raízes de paz, de amor, de união com as famílias, é tudo lindo. Olha, já pensou uma criança, por exemplo, de 3 aninhos, que ele já sabe das coisas, você faz o aniversário dele, ele ficou aquilo ali, ó, na mente dele. Você fazer o aniversário dele, trazer os amiguinhos, trazer as amiguinhas. Então aquilo vai ficar guardado na sua memória para sempre. Vai ficar ali. Tudo que a gente faz de bom, a gente vai envelhecendo, a gente lembra das coisas boas. A pior coisa é você lembrar só de coisa ruim, né, gente? Meu Deus. Mas é passar uma borracha do Espírito Santo na mente, apagar tudo que é ruim, tentar lembrar só das coisas boas. Porque se a gente for lembrar das coisas ruins, a gente nem vive. Então a gente tem que apagar da memória, apagar da mente, apagar do coração e seguir em frente, né? Mas é muito lindo. É muito gratificante você reunir a família. Eu tenho minhas irmãs ainda que elas são casadas. A casa é 2 viúvas, né? É eu, a Marinalva e a minha irmã Jacina, hoje o esposo dela vive com outra mulher, né? Ela tem um filho com ele e a mulher parece que
vive com ele, parece que tem 5 filhos. E a minha irmã Lindoete, que mora em Manaus, é casada. A casada é minha irmã Lindoete, minha irmã Ednalva e minha irmã Leite. E minha irmã Dalva, essas 4 são casadas. Aí tem 2 viúvas. É 2 viúvas? É, 2 viúvas. E uma separada. Aí tem meu irmão Charlinho, que é o mais velho, que ele é solteiro. Mas eu converso assim com as minhas irmãs, assim, que o que puder fazer, faça hoje, com seus filhos, com os esposos, porque o que resta pra gente são as lembranças. Ah, hoje eu conversei com a irmã. É só as lembranças. Só lembrança, só lembrança das coisas boas ou ruins, as que ficar, né? Mas é bom a gente lembrar só das coisas boas, as lembranças boas que a gente tem. Porque tudo aqui é passageiro, nada é para sempre, né? Tudo passa, a Bíblia diz que tudo passa, tudo. Então a gente tem que aproveitar o momento, né? O momento é agora, o momento é hoje, com nossos filhos, com o esposo, com a esposa, né? Tem tantas mulheres que estão por aí chorando, né? Triste, porque os maridos é só fazendo tristeza, né? É só fazendo raiva. Não faça isso não, cuide bem, zele, ame, perdoe, porque o que resta para nós é nós amar uns aos outros, foi o que o Senhor Jesus fez, porque a pior dor Jesus já passou, né? Lá no Calvário, né? Na cruz, por nós, sofrendo, né? Angustiado, gemendo, Ele deu tudo de bom para nós. Então, por que perder tempo, né? Então, eu acho que Deus deu tudo. Nós temos tudo de graça. Nós temos ar que respira, nós procura de tudo fazer, ter paz, alegria, porque meu pai sempre tem um ditado. Quando um não quer brigar, é assim que parece. Quando o dono não quer brigar, coisa assim, o outro não briga, coisa assim. Quer dizer, se um tá zangado, vou ter que ficar tranquilo. É quase mais ou menos essa história que meu pai fala. Quando um não quer, 2 não brigam. Acho que é coisa assim. Então, é assim. Ai, gente, eu mesmo tenho coisa assim que eu lembro quando eu era criança. Mas nunca saiu da minha mente. Então, olha eu que eu já tô com 50 anos, como é que não fica nossos filhos, né? Lembra de cada coisa, né? Então, tudo depende de como a gente vai reagir naquele momento, né? Vai ficar aquela lembrança boa. Mas é muito bom. Você fazer o aniversário dos seus filhos, você fazer um aniversário de casamento, se você pode, né? Organizar. Ah, eu acho lindo. A irmã mesma que fez de 50 anos, acho que é a Boldas, que dá o nome. Gente, foi lindo. Ela contou cada texto, a irmã Antônia Salles. Ela tá até aí no vídeo aí. Gente do céu. Ela contou cada testemunho. Meu Deus do céu, eu digo, Jesus, eu quero ser mais ainda serva tu, porque o testemunho dela como serva de Deus é muito lindo e impactante. Mas ela aguentou tanta coisa calada, tanta coisinha calada. Ela aguentou para viver, né? E a Bíblia manda nós ter, a palavra de Deus fala para a gente ter, aprender com os mais velhos, né? Porque eles têm algo para nos ensinar, né? E, sabe, tanta coisa assim linda, assim, digo, meu Deus, na hora que eu fico observando, assim, pensando, assim, né? Como ela passou por coisas apuro, mas ela nunca desistiu da família, nem de nada, né? Nem dos filhos, nem do marido. E hoje estão velhinhos os dois. Cada um, até eu brinco com ela, eita, a senhora sabe o tanto de sal que a senhora comeu, né? Ela sorri. Que é lindo, gente, que Deus faz, né? Muito perfeito. Eu acho tão bonitas as pessoas assim. E foi 50 anos que ela fez acho que é a boldas de ouro, eu acho, né? Que dá. Mas foi muito lindo, ó. Meu Deus, eu fui, mas eu chorei. Eu já estou chorona. E lá eu chorei mais ainda, mas foi muito bonito. Os filhos dela, tudo lá, ela tem 10 filhos, a irmã Antônia Salles. 10 filhos. Então aquilo ali fica na mente dos filhos, né? No dia que Jesus leva ela, né?
Vai ficar guardado na mente dos filhos, dos netos, tataraneto nem se fala, tudo que ela tem. E pensa na família bonita. Meu Deus, eles são maranhenses, os dois. Mas os filhos têm filho alto e a irmã Antônia Salles é pequena. O irmão também é pequeno, mas os filhos têm uns filhos altos, grandes. As netas são grandonas também. Menina, que a gente olha assim, ó. E bonita. Pensa no povo bonito, maranhense bonito. Melzinha. Ah, tá. Pensa num povozinho, gente. Mel, já banhei você, mamãe. Mamãe não quer você lá no... Mamãe não quer você na rua, princesa, nem ali fora. Mamãe acabou de banhar você. Mamãe acabou de banhar você. Mamãe não quer você lá fora. Gente, hoje tá quente, 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 quente. Eu banhei ela. Ela fica zangada. Então, meus amores, é isso. Pensa numa família linda, é a família dela. Ai, meu cabelinho. Oxi, mamãe. Opa! E pensa num povo bonito. Oi! Tu quer fazer? Ei! Pensa num povo bonito, gente. É o povo da irmã Antônia Salles. Muito chique o povo dela, lindo, os netas, as netas dela, tudo. É neta e as bisnetas são lindas. Pensa no povo maranhense bonito, irmã, ó. Aí até falo pra ela, irmã do céu, a sua forma foi muito boa, viu? Só tem menino bonito, menina bonita. Aí ela sorri. Ela é Jesus, irmã, que faz isso. Mas e sabe o testemunho dela, assim, o exemplo de vida que ela tem. Meu Deus do céu, é coisa linda. Um casamento, gente, eu falando pro jovem, né, precisa casalzinho. Ele não vem construído, todo dia nós temos que construir ele. Aí ela dizendo assim pra mim, que ela é muito simples. O que ela gasta mais é com comida. Ela dizendo pra mim, eu digo, opa! Eu falei pra ela, pô, não fique assim não. Você é jovem, você é bonita, se arrume linda, chique, vá pra igreja com ele. Porque que Deus defenda Jesus lhe chamar a sua senha. Ela ficou me olhando assim, ela abriu os olhinhos assim. Jesus chamar a sua senha, ele vai arrumar outra e a outra vai ser totalmente diferente de você. Porque eu tiro por mim. Porque o meu esposo, eu só vi a cor do dinheiro dele. Ele nunca me deixou passar fome, gente. Eu vou falando pra ela. Ele só não deixou eu passar fome. Mas ele era um homem com o dinheiro dele, eu via de que ele recebia e pronto. Mas ele comprava comida, nunca deixou passar fome. Mas a outra, a hora que ele recebia, o dinheiro era na mão dela. E eu, besta, não pegava. Eu falei assim, sabe quem? Nós adoece nossos esposos e quem ensina são as outras. Ela ficou assim, depois fica só a lembrança como a gente é besta. Eu falei pra ela. Aí eu tava falando do meu casamento, né, da festa, da comemoração, ela ficou assim pensando. Ela disse assim, a gente já casou já, mas a gente se conheceu, eu fui falando, né, lá onde tinha se conhecido, tarará, tarará, o pai dele, ele foi lá onde ela, casou com ela, foi muito bonita essa gentileza, né, eu falando, não fique assim não, se arrume, bonitinha, vá pra igreja linda do lado do seu esposo, e se tiver faltando as coisas de carne, não fique quieta não, meu bem, tá faltando isso, eu vou lá no mercado comprar, boto um dinheiro na minha conta, e seja também administradora e seja econômica, não seja aquela mulher gastadeira. Porque nem Deus se agrada disso, falei pra ela. A gente tem que ser esperta. Eu falei pra ela. A gente não pode ser muito bobo pra falar de marido, não. O marido dela comeu ali nessa irmã Lidal. Digo, não, mas é a verdade, no sentido que eu quero falar. A gente tem que andar todo mundo de acordo. O marido, a esposa. Eu falei. E hoje a gente bota costume nos nossos esposos, mas a próxima que ele arruma, ela faz tirar dele o que a gente colocou. Ela ensina eles, aí eles ficam, para elas ficam bom demais, boba, abestado. Eu aprendi muito, eu falei. Eu aprendi bastante com isso, mas hoje eu tô bem esperta. Eu falei para ele, ele ficou me olhando. Mas é a verdade, gente. Claro que o casal tem que viver de acordo, de união, né? Em paz, né? Isso é muito importante. Mas também a gente não pode ficar aquela pessoa assim muito besta, não. Muito besta, não. Porque homem, menino, só Jesus. Homem é bênção do Senhor. A gente tem que cuidar deles.
Eu falei, mas vá pra igreja bonitinha. Fala pra ele, meu bem, põe R$ 500 na minha conta, que ele ganha bem. E ele fala, não, irmã, ela tá aí, ela sabe. O que ela quiser comer, eu compro pra ela. Não sou ruim pra ela. Eu falei, ainda bem, meu filho, nem seja ruim pra ela. Porque dela você vai prestar conta diante do Senhor. Se você ficar olhando pra outras meninas por aí, não, irmã, Deus me livre, não faça isso, não. A minha esposa é um presente de Deus. Pois é, pelo presente que Deus lhe deu. Aí ela quer, eles estão com 3 anos de casado e ela quer ter um bebezinho agora, né? Aí ele diz que agora no momento não, porque estão pagando comprar a casa, nós estamos organizando. Mas ele que só se organizar mais, eles vão ter um bebezinho. Mas acho que é por causa que ela, como ela é do Espírito Santo, né? Veio de fora, da banda do Rio de Janeiro e veio morar pra cá com ele. E aí eu acho assim que ela fica sozinha em casa, né? E ele vai trabalhar. Aí eu acho que um bebezinho, né? Fica bom pra ela, né? Aí ela fica com ele, né? Aí eu conversando com ela. É muito bom. Eu falei, minha irmã, hoje em dia, ela contando as lembranças dela, das coisas. Então, tudo na nossa vida que a gente passa na nossa vida, só fica as lembranças. Seja ela boas ou ruim, né? Então, eu acho assim que a gente tem sempre que cuidar, né? Para viver em paz, alegre com todos, né? Se a gente fazer uma festinha, as pessoas veem que a gente tem aquele carinho, aquele amor por aquela pessoa, a pessoa participar, né? Tem uns que a gente entende, não dá, mas tem outros que poderia vir, né? Que a gente tá lembrando daquela pessoa, né? Mas é assim mesmo, a vida da gente é assim, nunca vai mudar mesmo, é a gente que tem que mudar, né? A Bíblia diz, se for possível, paz com todos, né? E lutar para cada dia a gente ter, mesmo que se a gente não chegar a envelhecer, vai ficar as lembranças boas, né? Na nossa mente, com a nossa família, nossos amigos, que isso é importante, né? Então, gente, olha só aqui a Mel, segurando aqui, ó. Essa Mel é uma benção, gente. É minha companheira, eu amo ela. Tô brincando, mamãe. Mas a mamãe disse que tem uma coisa... Ai! Ai, minha mamãe tá só brincando com você, princesa. Você hoje tá tão baba. Tá bom. Fica aí. Eu já peguei no colo, você tá muito braba. Então são assim, meus amores. A gente tem que, cada dia, né, lutar pra viver neste mundo. Em união, em amor, em paz, em alegria, com todos. Isso é que é importante. Abelzinha. Meus amores, esse é meu vídeo de hoje. Muito bom, muito feliz. Vou já preparar meu almoço, que já está aqui prontinho. Vou comer, né? Porque saco vazio não se põe em pé. Então fica todos com Deus. Tchau. Beijinho, coraçãozinho, porque o mundo precisa de amor. Tchau. Não esqueça de dar o like, assinar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar os meus vídeos. E bora pra cima, que Jesus está no controle no barco.